Bom dia, meus irmãos, irmãs. Bom dia, crianças, adolescentes, jovens. Bom dia, adultos e anciãos. Bom dia, você que é membro da Quarta Igreja, você que nos acompanha. Quanta alegria saber que você tem sido edificado pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe você e a sua vida. Quero lembrar você que na próxima quinta-feira estaremos aqui e estaremos falando sempre sobre o tema experiências com Deus. A quinta-feira passada falamos da experiência daquela menina na casa de Naamã. Essa semana falaremos de outra experiência. Então é importante você estar ligado aí na quinta-feira para ter novas experiências com Deus. Também quero lembrar a você que é membro da Quarta Igreja, você coopera com a igreja, não é membro, mas é nosso companheiro, nosso cooperador. Quero lembrar você de abençoar a sua vida, a sua própria vida, entregando o dízimo, entregando a oferta ao Senhor, não deixando de entregar o dízimo e a oferta, a primícia ao Senhor. Então é muito importante você entregar o seu dízimo para Deus. Também quero lembrar a você que esteja orando pelos enfermos. Temos o pastor Nelson aqui do aeroporto, que está internado, é aluno aqui do seminário. Devemos orar pelo pastor Nelson. Devemos orar pelo pastor Francisco Sarros Barreto, lá em Campos. Chicão, que está doente também, está internado, precisa das nossas orações. E também eu desafiei você na quinta-feira, para que você depositasse uma oferta, né? E eu estaria orando. Você mandaria a sua resposta, a foto do seu depósito pelo meu WhatsApp. Algumas pessoas mandaram e outras vieram aqui trazer e nós oramos aqui, pedimos ao Senhor. Então é importante você estar ligado para Deus te abençoar. Nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, é que nós estamos aqui nesta manhã de domingo, dia 21 de junho de 2020. Obrigado por sua palavra ao nosso coração. E essa palavra ao nosso coração é a palavra que vamos traduzir com sentimento de bênção, de compromisso para a tua igreja neste momento. Então eu quero pedir ao Senhor que, de uma forma muito espontânea, o Senhor possa entrar no nosso lar, possa levar a proteção à nossa casa, curar a doença de todos os doentes, de todos os enfermos, em nome de Cristo, Senhor. Também, Senhor, vá ao encontro daqueles que estão enlutados, que perderam os seus entes queridos. Então eu quero pedir, por favor, que o Senhor possa entrar nessas casas e levar a bênção da cura, do consolo, da salvação e do milagre. Também, Senhor Deus, aquele que vai entregar o dízimo, aquele que vai entregar a oferta, ou que já fez o depósito, a transferência, na autoridade de Jesus, no poder do Espírito Santo, eu abençoo cada pessoa, cada lar, e desejo a tua prosperidade e riquezas para esses irmãos e amigos. Agora, Senhor, abençoa o Ministério da Música, que vai, ó Deus, entoar hinos de louvor ao teu nome. Eu quero pedir também por sua palavra. Hoje, ó Deus, estarei pregando. Então, usa-me conforme a tua vontade. Visita nesse momento cada enfermo da tua igreja ou não. Ó Deus, pessoas que perderam o emprego, fecharam suas empresas. Eu quero colocar o Marcos de Bossan nas tuas mãos. Eu creio que o Senhor tem coisas grandes e firmes para ele, para a Sandra, para a Kelly, para o Fabinho, para toda a sua família, meu Pai. Então eu decreto hoje, ó Deus, na unção de Jesus e no poder do Espírito Santo, bênçãos para todos os teus servos, todos aqueles que estão ligados a uma igreja evangélica ou não, Senhor. Visite agora os apóstolos, os bispos, visite agora os presbíteros, os diáconos, os pastores. Por favor, nós precisamos muito de Ti. Nos ajude no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. O único que é digno de receber a glória, esse nosso Deus.
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Nós vamos cantar agora um cântico que é bem antigo. E a igreja cantava muito bonito e a gente vai recordar. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder só para poder ver o Senhor e chamar a atenção dele para mim. Nessa pandemia, nós estamos clamando o Senhor, chamando a atenção dele para a gente. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a minha santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém. Deus abençoe, Deus guarde a todos nós. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 9. Então eu quero que você em casa, por favor, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, do verso 35 ao verso 38. O tema hoje é Jesus e a sua compaixão por todos os seres humanos. Jesus e a sua compaixão com todos os seres humanos. Vou discorrer aqui sobre o texto, trazendo uma visão sobre a igreja cristã evangélica. A Bíblia diz que percorria Jesus todas as aldeias e cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara.
A Bíblia nos fala sobre a compaixão que Cristo sente por gente, por pessoas. Nós, como igreja cristã, evangélica, nós precisamos nos preocupar com as pessoas pobres, pessoas que sofrem. A igreja cristã evangélica precisa ser mais parceiras na questão humanitária. A igreja precisa estar mais voltada a isso. Passamos por um tempo de secura espiritual. As pessoas estão se secando espiritual. Parece-me que as pessoas estão voltando ao livro de Ezequiel, capítulo 37, o Vale dos Ossos Secos, onde as pessoas não tinham alma, ali só tinham ossos. Deus precisa voltar a revigorar a sua igreja. Amém. A igreja precisa estar ouvindo, a igreja precisa estar na rua, participando da dor, do sofrimento das pessoas. A igreja cristã evangélica precisa fazer presente, ou estar presente com a sua voz, ou com a própria voz, como voz de Jesus, na defesa dos sofredores. As pessoas estão sofrendo. E a igreja evangélica está, em vez de ficar na vanguarda, ela está na retaguarda. A igreja está retroagindo. A Bíblia diz que Jesus, ele andava, ele percorria as cidades e as aldeias. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a multidão, compadeceu daquela multidão, das pessoas, porque estava errante, como ovelha sem pastor. Então a igreja precisa estar como voz de Jesus diante da sociedade que oprime e que faz pessoas sofrerem. Viver num país onde as questões humanitárias sofrem descaso se torna um lugar repugnante para viver. O nosso país é um país que está dando as costas para as questões humanitárias. Aí você está vendo aí a imprensa mostrando o número de índios morrendo com o Covid-19. E poucas são as investidas governamentais para ajudarem os índios. Você está vendo em São Paulo, policiais matam negros como se matam mosca no abatedouro. Não tem mais respeito. E a igreja evangélica se cala. Os pastores não podem se calar. A igreja não pode se calar. Porque a Bíblia diz que Deus, ele usa de misericórdia para com aquele que é misericordioso. A igreja não foi criada ou não existe para viver pensando em política, em corrupção e em dinheiro. Hoje o que mais se vê é a igreja envolvida em política. Não sou contra, eu mesmo trabalho para a política, eu faço campanha política. E todo mundo sabe. Mas a minha visão é humanitária. A minha visão, a minha questão é o pobre, é o necessitado. Hoje pela manhã, pastor Isabel, juntamente com a sua equipe, nós distribuímos hoje 89 quentinhas e mais 7 cestas básicas para ajudar pessoas pobres. A igreja precisa voltar a isso. E com essa visão de política, de corrupção e de dinheiro, a igreja perdeu a visão de ser igreja. Nós não podemos perder a visão de ser igreja. Nós, às vezes, nos atrapalhamos com estrutura. Nos apegamos à estrutura. O que é mais importante para a igreja não é a porta de metal, não é o vaso lá no banheiro. O mais importante para a igreja cristã evangélica são as pessoas. Não importa se as pessoas são ricas ou pobres. A igreja tem que ter visão para as pessoas. Entram pessoas e saem pessoas nos poderes. O que se ouve é rachadinha, desvio do erário público, aumento da violência nos lugares pobres, hospitais sem leitos disponíveis,
falta de creches para as crianças, e por aí vamos caminhando. Os hospitais, nesse momento, aqui no Rio, pelo menos, era para construir 5 hospitais, construíram um que está lá no Maracanã. Milhões e milhões foram desviados do erário público, do pobre, da viúva, do necessitado. Sei que nesse momento muitos já desligaram, já saíram de frente do computador. Porque aqui na quarta igreja tem uma turma maluca que não gosta de ouvir o que o pastor prega sobre questão humanitária. Então já sei que muitos já saíram de frente do computador. Tenho certeza disso. Porque ele já sabe onde eu vou chegar. Já sabe onde eu vou chegar. O que se ouve hoje é rachadinha. O que se ouve hoje é apoio à milícia. O que se ouve hoje é morte, é corrupção. É o que nós não podemos nos desviar do nosso propósito. O tripé do Brasil é políticos corruptos, prisão dos corruptos, habeas corpus para os corruptos. E pior do que isso, esses habeas corpus são assinados por ministros, desembargadores e juízes que são corruptos. Prende o corrupto e o corrupto solta. Enquanto que Jesus olhava a multidão com piedade. E a igreja não pode retroagir, ela não pode jamais calar a tua voz diante de um país que não se preocupa com a criança, com a viúva pobre, com as pessoas carentes. O Brasil não se importa com as pessoas. Vocês estão vendo lá no Amazonas, vocês estão acompanhando lá no Belém do Pará, vocês estão acompanhando aqui no Rio de Janeiro, vocês estão acompanhando em que os próprios governadores roubam o dinheiro da saúde. Vocês estão acompanhando. Não podemos viver num país assim, que não se importa com as pessoas. Os políticos pouco se importam com a violência. Por essa razão, nada fazem para combater, porque a violência dá dinheiro. A miséria enriquece, mas entristece o coração de Deus. Como Deus está nesse momento em que a igreja se cala diante de uma sociedade corrompida, perversa, como nós encontramos no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15. É uma sociedade corrupta, perversa, mas a Bíblia diz que Deus colocou a igreja nesse mundo para resplandecer como luzeiros. E é aí que nós teremos que trabalhar. É aí que nós precisamos entender. Não, as pessoas estão cruéis. Assisti uma reportagem em que 2 moços homossexuais em São Paulo, caminhando, quietos, sossegados, que levantam os demônios. Um acerta um soco no rosto daquele rapaz, o outro pega uma madeira e acerta a cabecinha do outro. Não respeitam as pessoas, os seus idealismos. Matam-se homossexuais, crioulos, os pretos morrem. Os pobres são incendiados nas esquinas. Colocam, parece até que colocaram no forno, jogam carvão, jogam produtos inflamáveis. Como que nós vamos nos calar como igreja? Como ficaremos nós se o próprio Jesus olhou e disse: ore para Deus mandar novos obreiros, porque os obreiros são poucos e a seara é muito grande? A igreja evangélica, cristã evangélica, precisa copiar o exemplo de Jesus, o nosso Salvador, que sentia compaixão das pessoas. Ele não ficou estacionado em apenas um lugar, ele percorria todas as cidades. Ele percorria todas as cidades e aldeias. A igreja evangélica cristã, ela precisa ir onde esse povo está. Milton Nascimento, escrevendo
uma música, ele dizia assim, todo artista tem que ir onde o povo está. Sempre foi assim, e assim será. A gente precisa ir onde esse povo está. Jesus ia nas aldeias, lugares periféricos. Lá estava Jesus. Jesus estava na cidade, lugar de gente rica. Lá estava Jesus. A igreja não pode se esquivar do seu compromisso de ser leal, de ser fiel a esta palavra, a palavra do Senhor. Jesus ia onde o pobre e o rico estavam, porque para ele somos todos importantes. Para Deus somos iguais. Ele não faz acepção de pessoas. Deus nos trata como iguais. Deus nos criou como Ele é. Somos iguais. Jesus veio para ser Senhor de todos. E Deus é Pai de todos. Amém, meus irmãos? Amém. A igreja, então, precisa pregar que Jesus Cristo faz a diferença na nossa vida. Eu coloquei aqui STFC. Supremo Tribunal Federal de Curitiba. O Supremo Tribunal Federal de Curitiba. Esse trabalha até agora para trazer riquezas àqueles juízes e procuradores. Eles nunca lutaram para o cuidado do órfão, da viúva e do pobre. Sempre se enriqueceram. Prova disso vocês acompanharam agora. Aquele que era Deus de muitos crentes, que era Senhor de muitos crentes. Esse aí sim é o juiz de Curitiba. Esse vai colocar o Brasil na linha. Traiu o presidente da República. Mentiu contra o Brasil. E tem muitos ainda batendo palma para esses malucos dançarem. Tem muitos crentes até que saíram aqui da quarta igreja por causa desses malucos. Nós devemos adorar a Jesus. Não somos ególatras e não somos idólatras. Idólatra, aquele que idolatra alguém exterior. Ególatra, aquele que se auto-idólatra. Supremo Tribunal de Curitiba. Os procuradores ficaram milionários. Os juízes dali ficaram milionários. Eles nunca se preocuparam, nunca tiveram cuidado com o pobre, com a miséria do Brasil. Jesus nos ensina a sentir. Meus queridos irmãos, eu quero dizer o seguinte, eu li um livro recentemente, o livro de Napoleão Hill. Ele fala que, eu comparo aqui o Tribunal de Curitiba, eu comparo com o título do livro de Napoleão Hill, que ele diz o seguinte: eles são mais espertos do que o diabo. Só que um dia vão cair, porque todos vão comparecer diante do tribunal do Senhor. Jesus nos ensina a sentir e praticar a compaixão pelas pessoas. Não se trata compaixão por bens materiais. Não é compaixão por coisas palpáveis. Ele nos ensina a termos compaixão pelos seres humanos, pelas pessoas. Jesus olhava, via as pessoas. A igreja cristã evangélica, ela precisa voltar a olhar as pessoas, a sentir piedade das pessoas, a chorar com as pessoas. Nosso Brasil tem tudo. Tem de ouro a petróleo. Nosso Brasil tem água. Nosso Brasil tem mantimento. Nosso Brasil tem Deus ainda. Amém. Deus está conosco. Amém. Deus está com você na sua casa. Deus vai levantar gente dentro da sua casa. Deus vai transformar pessoas desse mundo. Se nós estivermos firmes no Senhor, Deus vai transformar pessoas. Amém. Amém. A Bíblia disse que Jesus olhava a multidão. Mas eu quero entender, a violência é a prova da falta de misericórdia dos cristãos evangélicos. Sejamos seguidores
que pratica o que Jesus praticou. A Bíblia diz que ele via as pessoas, ele sentia amor pelas pessoas. Nós da quarta igreja precisamos sentir amor, compaixão pelas pessoas. Amar as pessoas. É verdade. Você precisa entender o que Jesus entendia sobre pessoas. A alma é mais importante do nosso corpo, mas precisamos cuidar do corpo. O Brasil é rico, o Brasil é muito abençoado pelo Senhor, mas você precisa entender a violência, a prova da falta de misericórdia da igreja. Sejamos seguidores de Cristo. Jesus via as pessoas, compadecia-se delas. Versículo de número 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Eu desafio você da quarta igreja a estar aqui no próximo domingo, às 8h30 da manhã, para você ver as pessoas que estão aqui na fila. São pessoas nobres, porém pobres. São pessoas que necessitam do nosso amor, não simplesmente do nosso pão, muito mais do nosso amor. Eu chego aqui de manhã às 8h30, aos domingos, e eu percorro a fila. E todos eles, tem uns que até se levantam para me receber. Hoje um moço muito bem vestido estava aqui. E depois que ele pega a marmita, ele diz para todo mundo, mais ou menos uns 12 que ainda estavam ali na fila, ele diz assim: rapaz, esse pastor, com essa igreja, eles nos abençoam demais. Essa igreja é muito boa. Amém. Mas eu quero mandar um recado para você. Essa semana já acabou, não temos frango para fazer comida sábado, domingo. Não temos macarrão, acabou também. Não temos o dinheiro para comprar também. Será que Deus está tocando de alguma maneira no seu coração? Será que Deus está tocando de alguma maneira no seu lar? Em que domingo temos mais aqui 90 pessoas para a gente atender. E o irmão Avelino estava comigo lá, e nós chegaram mais 2, mas tinha terminado. Será que nós temos olhado como essas pessoas? Como é que nós temos olhado esses pequeninos de Deus? Jesus e sua compaixão por todos. O principal objetivo da compaixão de Jesus pelos pobres e oprimidos é animar o povo para a resistência diante dos poderes dominadores e tiranos e opressores. A igreja tem que forçar a fé. A igreja tem que pregar sobre a fé, o viver pela fé. Hoje eu recebi um cartão de bom dia, mandei para muita gente sobre o bom dia. E ali tinha uma figurazinha de uma criança que aparentemente sem nenhuma resistência, mas no meio de uma tempestade. E alguém escreveu assim: Deus fez você para romper e vencer a tempestade. E nós venceremos ela. Estamos passando por esse tempo, venceremos. Deus fez a igreja evangélica para animar o povo a resistir, ser fiel. É isso que Deus quer. A igreja evangélica deve se esforçar ao máximo para preparar os indivíduos a resistirem contra a opressão e não se acovardarem diante, meus irmãos, desses poderes que se levantam. São poderes satânicos. A igreja evangélica tem que ser reforçada. Amém. Alguém disse assim: pastor, depois dessa pandemia a igreja vai receber uma reformulação? Não. A igreja tem que voltar à Bíblia. É simplesmente isso, voltar à Bíblia. Quando éramos crianças, aprendíamos lá no departamento infantil 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor.
Deus é amor. Temos que voltar à essência. Aquele tripé que aprendemos quando criança. Qual é o tripé que eu falei na quinta-feira aqui? Crer, seguir e obedecer. Fale na sua casa, eu vou crer, eu vou seguir, eu já estou obedecendo, pastor Aécio. Amém. Crer. Você tem que crer. A igreja está aqui para fazer você se fortalecer na fé, crescer na fé. Nós vamos voltar à Bíblia, nós vamos ler a Bíblia. Vamos crescer com ela. A igreja cristã evangélica tem o poder e tem a obrigação de pregar e falar sobre a situação. A igreja precisa se posicionar ao lado dos pobres, desprezíveis, pelo poder autoritário, contra o poder autoritário e escravizador. A igreja tem que se levantar. Parece que tem crente que gosta do escravo ainda. Igual os crentes do sul dos Estados Unidos. Que vem para cá ainda e pregou a escravidão. Cristo posiciona. Ele sempre se posicionou. Se você ler o livro de João capítulo 8, você vai ver que Jesus se posicionou. Quando aquela pobre mulher foi apanhada e levada a Jesus, Senhor, vou matar. Jesus disse, quem não tem pecado? Atira a pedra. Ele ficou ao lado daquela mulher. A igreja precisa ficar ao lado do pobre, do desprezível. Amém. Glória a Deus. A igreja precisa tomar posição. Jesus disse, mulher, onde estão aqueles que te acusam? Não, Senhor, não tem. E Jesus disse, eu estou ao teu lado. Eu também não te acuso. Você pode dizer amém? Amém. Você lembra de Maria Madalena? João capítulo 12? Lembro. Ele estava na casa de Lázaro, Maria e Marta, e de repente Maria pega um vaso de alabastro, um nardo puro, ela unge os pés do Senhor. A história está registrada aí em João capítulo 12. Quando Judas se levanta, Senhor, poderíamos vender e ganhar dinheiro. Jesus se posiciona e fica do lado daquela pobre mulher. A igreja não é a cópia daquilo que Jesus ensina? Amém. Então a igreja precisa se posicionar. O pastor precisa se posicionar. A membresia da igreja precisa se posicionar. Tomar posição, tomar postura. Cabe à igreja cristã evangélica ensinar o povo humilde a discernir o que é ser sábio nesse contexto de opressão contra a humanidade. É a partir da fé no Deus da aliança que a nossa fé nos faz acreditar que, apesar de toda a corrupção que traz miséria e sofrimento ao pobre e oprimido, devemos estar firmes. Preste atenção nessa finalidade aqui. Você tem que estar firme que a vitória pertence aos servos sofredores. Amém. Amém. A vitória não foi de Faraó. A vitória foi dos judeus que Faraó escravizou. Deus traz a vitória sobre a sua casa nessa manhã. Deus vai trazer vitória sobre aquele filhinho pequeno que você está no colo ainda. Decreta a vitória para essa criança em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A vitória vem para aquele que confia no Senhor. E a Bíblia é tremenda quando diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não são abalados, mas permanecem para sempre. Deus abandona os orgulhosos. E Deus luta a favor dos seus aliados que foram oprimidos. E eu faço uma pergunta para você na sua casa. Você é aliado de Deus? Amém. Faço uma pergunta para vocês aqui. Amém. Somos aliados de Deus? Amém. Porque Deus desce, Deus socorre a nossa vida. A ação de Deus na história consiste no seu julgamento, visando a salvação dos filhos. Os servos de Deus que são comprometidos com a justiça em favor dos pobres, dos oprimidos, estes serão vitoriosos e participarão da vida divina na eternidade com o Senhor. Eu sei que muitos do diabo
Amanhã estarão na internet falando, pastor, pregou um sermão da teologia da libertação. Pregue o que você quiser pregar, filho de Satanás. Mas aqui não estou falando sobre teologia da libertação. Eu estou falando da igreja que vive nesse momento da pós-modernidade. Uma igreja que precisa se posicionar, de estar junto, de estar em pé, de saber que Deus luta com os seus aliados e nós somos aliados de Deus e a vitória vem para nós, a vitória é nossa, a vitória do povo de Deus, a vitória da igreja cristã evangélica. Glória a Deus. Amém. Os servos de Deus que são comprometidos com a justiça em favor dos pobres, dos oprimidos, estes serão vitoriosos. Eu disse que esses serão o quê? Vitoriosos. Nós já temos a nossa vitória, o nosso galardão está firme no Senhor. Amém. E ninguém vai roubar de nós a nossa vitória, o nosso galardão, a nossa coroa. Porque nós sabemos em quem nós temos acreditado e sabemos que Deus é Senhor poderoso para nos ajudar em todo o tempo. Em último lugar, Deus nos formou como igreja cristã evangélica para mostrar ao mundo que o pobre e os desamparados interessa a Jesus. Jesus tem interesse por nós. Amém. Jesus tem interesse por todas as pessoas. Ele andava nas cidades, mas ele nunca se esquivou de andar nas aldeias. Ele ia nos grandes centros, mas ele nunca deixou de ir na periferia. Então eu vou repetir, Deus nos formou como igreja cristã evangélica para mostrar ao mundo que o pobre e os desamparados interessam para Jesus. Não importa quem você é, Jesus se interessa por você. Deus mandou Jesus, porque Deus se interessa por ti. Se nós não fôssemos interessantes para Deus, Deus não nos enviaria aquele que daria a vida por nós. Amém. Deus interessa por ti. Jesus sente amor, sente compaixão. Por esse motivo, Ele entregou-se para devolver a você e a mim a nossa vida. Ele resgatou-nos das garras do diabo e nos deu uma chance nova para viver. Querida igreja, irmãos e irmãs, sintonize-se com o Senhor, sintonizem-se com o Senhor, clame a Deus por misericórdia, fale para Deus aquilo que está no seu coração, caminhe em direção onde Jesus está. E sabe onde Jesus está? Entre os humildes, os simples. Entre os humildes que Jesus está. A igreja, ela não vai sofrer uma nova remodelação, não. O crente é que vai voltar à Bíblia. Vai voltar à essência de tudo. Quando você pega lá e diz assim, a igreja que está em Samaria, que está na Judéia, a igreja ali significa estar no singular. É a igreja universal. Quando eu falo igrejas, são as que estão nos bairros. Mas a igreja, Deus não tem igrejas. Deus tem igreja. Eu e a minha casa serviremos a quem? Você e a sua casa servem ao Senhor. Deus vai curar. Deus vai libertar, curar, é a ferida, aquele que tem câncer, Deus vai curar. Amém. Aquele que está com Covid, Deus vai curar. Amém. Curar, libertar é aquele que tem a mente presa nas coisas do mundo. Jesus vai libertar. E terceiro, Jesus vai salvar. Salvar quem? Todo aquele que anda no vale da sombra, o quê? Da morte. Mas está continuando para a morte. A igreja tem que se importar. Você, querido, precisa se importar. Deus abençoe o seu lar. Amém. Deus abençoe a sua casa. Amém. Deus abençoe a sua família. Creia. Cristo se interessa por você. Amém. Deus se interessa por você.
A igreja cristã evangélica se interessa por você. Que Deus os abençoe. Amém. 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 Qual lindo esse nome é?
Deus abençoe. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu coração. Que Deus ajude você. Que Deus tenha misericórdia da igreja cristã evangélica. Amém. Que sou eu, Amém. que é você. Que Deus fortaleça o Espírito dele em nós, para que a gente não seja infiel, mas para que todos possam cumprir o ministério que Deus proporcionou a cada um com fidelidade. Amém. Bom, e eu disse aqui que essa semana está difícil para a gente fazer a comida no próximo sábado. E eu quero pedir, domingo, servir a comida domingo. Quero pedir a você, se você foi tocado pelo Espírito de Deus, né? Nos procure aqui durante a semana e deixe sua oferta aqui, eu vou orar, vou me ajoelhar, tá? A Deus por você. Precisamos de macarrão e precisamos do frango. Frango a gente prefere que você traga o dinheiro que a gente compra. Uma grande porção, sai mais barato. Devemos orar pela irmã Kátia, pede oração por sua família. O Raquel pede também oração pelo pastor Valdir Duarte. E a irmã Ieda pede por sua nora. Vamos orar. Deus, no nome de Jesus, quero pedir pela irmã Kátia a sua vida, família e saúde. Tome tuas mãos também, meu Pai, pelo pastor Valdir, sua saúde e sua família. Amém. E abençoa também, meu Deus, de forma muito extraordinária, aquele que sofre, aquele que tem dor. Traga a tua bênção. A irmã Ieda pede por sua nora. Leva a tua bênção e supre a necessidade de cada pessoa. Amém. Obrigado pelo culto que acabamos de realizar para o louvor do teu nome. Amém. Ajuda a igreja, Ajuda. me ajuda como pastor, Ajuda sim. como servo. Eu preciso tanto do Senhor. A minha casa precisa tanto do Senhor. E eu peço tua bênção por mim, pelo culto de hoje à tarde, quando Deus, mais uma vez, estaremos aqui pregando a tua palavra e falando do tema, quando Deus manda voltar. Eu quero pedir que tu nos ajudes e que hoje seja um dia de milagre em todas as residências. Amém. Dirige os nossos corações e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus o Pai repouse sobre nós, sobre o povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e eternamente. E o povo de Deus aqui presente disse: Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.